Olá a todos, meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem-vindo a mais uma conferência deste ciclo de conferências da patinagem de velocidade, da FPP, e hoje o tema vai ser velocistas, fundistas e a sua especialização na patinagem de velocidade. Como convidados tenho dois treinadores que já foram atletas, e tenho também dois atletas internacionais. Temos o Francisco Figueiredo como treinador, Gonçalo Matos como treinador, e tenho o Miguel Bravo e o Márcio Costa como atuais atletas internacionais. A minha primeira pergunta vai para o Francisco Figueiredo, que já é uma pessoa que eu conheço há bastantes anos, que já na minha altura competia, e a pergunta é: quais as principais características fisiológicas de um atleta velocista e de um atleta fundista? Bem, antes de mais queria agradecer a oportunidade da Federação de estar aqui nesta plataforma, nestes tempos que atravessamos, que nos proporcionaram estes ciclos de conferências e discutirmos a modalidade. Respondendo agora mais diretamente à tua pergunta, Ricardo, a questão dos velocistas e dos fundistas prende-se muito, em termos puramente fisiológicos, na questão do tipo de fibras musculares de cada patinador. Portanto, um patinador velocista terá à partida uma percentagem de fibras tipo 2 de contração rápida mais elevada, em maior quantidade, e um fundista uma quantidade de fibras tipo 1 de contração mais lenta, mas mais resistentes, e à partida, em termos fisiológicos, de uma forma muito básica, esta é a principal característica que distinguirá um do outro. Ok. Boa. Normalmente, para quem estiver a ver isto em casa, para que eles tenham também alguma noção, normalmente uma forma muito simples de ver isto, normalmente, que nem sempre se aplica, será um velocista normalmente tem uma área de secção de músculo, ou seja, tem os músculos normalmente muito maiores do que o fundista. Nem sempre se aplica, mas é algo que normalmente acontece, certo, Francisco? Uma vez que o velocista precisa de mais... Sim, a tendência é essa. Exatamente. À partida, o velocista tem mais propensão para a criação de mais massa muscular e o fundista menos, mais enxutinho, mais magrinho. Há algumas exceções, temos os falsos lentos, por exemplo, que são pessoas que têm uma fisionomia um bocado à semelhança do Márcio, não têm, por exemplo, um volume muscular muito grande, mas consegue ser muito explosivo, muito rápido, mesmo não tendo essa componente muscular muito acentuada. Boa. E depois temos os outros exemplos, como por exemplo o Joey Mataia, que é tipo é deste tamanho. Então vamos lá, olha, vou então passar aqui a mesma pergunta para o outro treinador e vou perguntar então ao Gonçalo Matos se tem aqui alguma coisa a acrescentar. Gonçalo, o que é que tu achas que difere um velocista de um fundista a nível fisiológico? Ou há algo mais que faça muita diferença? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Federação pela iniciativa. Têm sido conferências bastante interessantes, discutindo temas bastante interessantes, e este é mais um. Respondendo à tua pergunta, basicamente o que o Francisco disse é aquilo que fisiologicamente difere um fundista de um velocista, o tipo de fibras que estão predominantes no corpo do atleta. E tal como o Francisco disse, existe depois alguns atletas que a fisiologia, a fisionomia é um pouco enganadora. E isto na nossa modalidade é muito latente, porque nós temos casos, a nossa modalidade é muito rica nestes casos, nós temos casos de atletas que iniciaram a sua especialização, vá por assim dizer, no fundo, e por qualquer motivo, muitas vezes é por motivos. O caso mais notório que eu conheço é o caso do Elton de Souza, que era um atleta que era predominantemente fundista e que, pelo seu espaço na seleção estar um pouco impedido através da especialidade do fundo, ele enveredou pela velocidade e continuou a obter resultados bastante importantes e bastante bons na velocidade. Portanto, a nossa modalidade é um pouco rica nisto, no sentido que um fundista tem que muitas vezes trabalhar aspectos que estão mais relacionados com
um trabalho que nós associaríamos a velocistas, porque o nosso tipo de provas é muito, muito rico nestas situações. O tipo de provas de fundo exige muitas vezes aos atletas não só os sprints finais, mas os sprints intermédios, o que acarreta ali algum tipo de trabalho que acaba por ser positivo para ambos, e depois nessa escolha da especialização isso vai ter mais facilidade, porque já temos um tipo de trabalho nos fundistas associado muitas vezes àquilo que se pretende na velocidade. E se nós formos ver bem, até nas voltas lançadas, os tempos mínimos de um atleta fundista para um atleta velocista muitas vezes não diferem muito, e por isso os principais diferenças fisiológicas e fisionómicas o Francisco explicou, mas passa um pouco por aí. Boa, estou aqui quase que tiraste logo duas das perguntas que tínhamos para fazer a seguir, mas tudo bem, já vamos especializar, vamos falar mais especificamente sobre cada uma delas, que eram elas, se existe a possibilidade de um velocista ou de um fundista se tornar o oposto, e outra delas era, ao fim e ao cabo, comentar algo que já aconteceu, que foi, já aconteceram velocistas ganhar maratonas, por exemplo, mas já vamos especializar um pouco mais nessa parte. Por enquanto, vamos passar aqui aos atletas e vou perguntar então ao Miguel Bravo quando é que ele se apercebeu que tinha mais apetência para fundista. Em que altura da carreira dele é que ele se apercebeu onde é que estava a maior apetência dele? Olá a todos. Antes de mais, agradecer este convite da parte da FPP e é um prazer estar aqui com vocês todos. Quando é que me apercebi que era fundista? Na minha, pode-se dizer, carreira até o momento, nunca fui um atleta explosivo, fui sempre um atleta um pouco mais lento e isso tudo, e o que me levou a seguir uma carreira mais fundista, e também foi sempre algo que me mostrou sempre muito mais interesse do que a velocidade. Nunca foi nada muito diferente, posso dizer. Ok. Tu alguma vez fizeste algum tipo de teste, ou até chegaste a fazer algum tipo de testes para perceber qual é que era a tua maior apetência, ou nunca chegaste a fazer esse tipo de testes que pudessem mostrar se tinhas maior número de fibras tipo 1, maior fibras de tipo 2, ou isso foi tudo derivado de resultados? Foi todo derivado à experiência que tive durante todos os meus anos de competição, e também foi o que sempre me deu mais interesse, treinar a fundo e todo esse trabalho que tem por trás. E claro que tento sempre fazer um pouco de velocidade, e é algo que tenho de tentar cada vez trabalhar mais. Ok, vou continuar ainda contigo e vou-te fazer mais uma pergunta. Em alguma fase até agora tu sentiste que houvesse maior pressão por parte do teu treinador para haver uma especialização, ou foi claramente apenas de ti que veio essa vontade, como tu me disseste até aqui, por ver resultados de tornares um fundista? Não, no momento em que houve a especialização, ou seja, o início dessa separação de velocista para fundista, foi algo natural, algo que eu e o meu treinador nos apercebemos que eu tinha mais capacidades para esse tipo de provas, e tivemos sempre de acordo nesse momento, e foi aí que tudo começou. Ok, e vou passar então a mesma pergunta também com que comecei contigo para o Márcio. Em que altura é que tu te começaste a perceber que tinhas mais apetência para velocista, Márcio?
Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite da Federação e a oportunidade por passar o meu testemunho acerca deste tema, bastante interessante, desde já. Não houve uma altura, não houve um ponto na minha carreira desportiva que eu tenha dito a partir de agora vou ser bolsista ou a partir de agora vou deixar de ser fundista, digamos assim. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, ou seja, à medida que eu fui progredindo na idade e subindo de escalão, e a distância das próprias provas de fundo começou a aumentar, eu também comecei a ver que obtinha cada vez melhores resultados nas provas mais curtas. E a partir daí foi um processo natural, fui-me aplicando mais a nível pessoal na velocidade, e também os meus treinadores foram vendo as minhas características em termos de patinagem, em termos de velocidade, rapidez, dos movimentos, e foram também aplicando os meus treinos mais para a vertente de velocidade. Até que a partir de júnior foi totalmente virado a parte mais específica da época para a velocidade. Ok, boa. Tu agora já tocaste aqui numa coisa que era a pergunta que eu tinha a seguir para os treinadores, que é a partir de que idade é que eles consideram importante começar a haver essa especialização? Se há uma idade que eles consideram normal disso ser feito, ou se é ao acaso? Francisco. Bem, isto é um pouco como tanto o Miguel como o Márcio, mas principalmente o Márcio estava a focar. Nós temos que às vezes esperar um pouco e perceber que após o salto pubertário há uma definição mais clara do que é que um atleta poderá ou não fazer. Com a maturação biológica, essas características em termos de rapidez, explosividade, contratibilidade das fibras musculares evidenciam-se mais. E o que o Márcio acabou por referenciar em relação à sua história e evolução na carreira velocista é basicamente o que nós devemos fazer e esperar fazer com eles. Portanto, ali a partir da idade juvenil júniores começa a haver realmente uma predominância, mais em termos de resultados até, embora, como o Gonçalo também já referiu, a nossa modalidade é um bocadinho diferente e não podemos, por exemplo, comparar à especialização que é feita no atletismo ou até mesmo no ciclismo, porque as nossas provas, na dinâmica das nossas competições, têm sempre uma componente também muito exclusiva, muita rapidez, a parte de provas eliminar, a parte de prova fundo, de pontos, são provas que têm características muito particulares e que torna também um bocado complexa depois avaliar estas questões. No entanto, o que o Márcio referiu é realmente um facto. A partir dos juvenis, final dos juvenis, princípio dos júniores, é uma altura em que as coisas começam a definir mais. Depois, a partir daí, avançar-se-á para um processo de maior ou menor especialização, consoante também uma série de situações que passam um bocado pelo plantel que nós temos à disposição nos nossos clubes, o número de atletas que há, a realidade a nível de seleções. Há todo um conjunto de fatores que leva depois os atletas a tomar determinado tipo de decisões. Okay. Em Portugal, nós sempre fomos um país muito tradicionalmente mais voltados para o fundo, para mal dos meus pecados e do Gonçalo e do Márcio, que fomos, acho, os três mais voltados para a velocidade. E a velocidade tem sido, mesmo a nível internacional, uma área da modalidade que tem andado aqui um bocado aos trambolhões, por uma questão que também já foi falado noutras conversas, do espetáculo, da modalidade de espetáculo, da forma como se transmite a emoção das provas de velocidade. Temos andado aqui à procura do modelo ideal de pôr provas de velocidade com grande espetacularidade. Voltando outra vez à tua questão, isto foi, de certa forma, também tirando um pouco a vontade dos atletas se especializarem muito na questão da velocidade, porque a visibilidade também era menor, havia, se calhar, outra dedicação às provas de fundo que nas provas de velocidade não era tão notório, e pronto, passa um bocado por aí. Mas, indo mesmo ao cerne da questão, aqui os júniores, penso que será a idade certa. Ok. Obviamente, estou de acordo com o que tu me dizes aqui, mas não me cabe a mim estar de acordo ou não, mas posso-te dizer que, mais uma vez, acabaste por me responder uma das perguntas que eu vinha a fazer, que vou
manter a mesma pergunta para o Gonçalo, mas vou já falar um pouquinho da minha próxima pergunta e vou pedir a ele que se calhar faça aqui uma conexão entre as duas, que é exatamente o que tu disseste. Se o Gonçalo não acha que os resultados que nós temos vindo a ter, obviamente, com os nossos fundistas, não influenciam que cada vez mais o fundo continua a crescer e a velocidade, ao fim e ao cabo, ou se mantenha aqui ou até que possa vir a decrescer. Bem, se precisavas que respondesse à pergunta anterior da idade da especialização, eu também concordo com o Francisco. Há certos casos especiais, mesmo pelo desenvolvimento do próprio atleta, em que no final, em juvenis, durante o período de juvenis, que possa haver darmos mais ferramentas para que ele, quando atingir a idade de júnior, a especialização e a transição não sejam tão demarcadas, mas sim, concordo perfeitamente que a idade de júnior ou ali na fase final de juvenil deve ser a idade onde o atleta deve concentrar o seu foco na especialização daquilo que quer realmente fazer na idade onde vai querer atingir os melhores resultados da sua carreira. Relativamente à questão que me fizeste sobre os fundistas e os velocistas em Portugal, sim, eu sofro com isso. É um desgosto, uma frustração enorme que os nossos velocistas não consigam acompanhar de forma igual os resultados internacionais dos nossos fundistas. Mas eu lembro que a nossa primeira medalha foi numa prova de 500 metros e antes disso os resultados onde nós até teríamos mais evidência seriam na velocidade. No entanto, o Diogo é fundista, toda a gente segue um pouco os seus ídolos, os nossos melhores atletas, no fundo, nos últimos anos têm sido fundistas, e eu penso que isso também será um fator muito importante para, não é condicionar, mas é motivar os nossos jovens e os nossos praticantes que querem chegar às seleções e que querem chegar um pouco à imagem do Diogo Marreiros. Mas é efetivamente uma pena. Penso também que o nosso trabalho é um pouco condicionado, como diz o Francisco, por vezes pelos nossos plantéis, pelo aquilo que temos à disposição, e também por via de que eu julgo que o trabalho de um velocista é muitas vezes encarado de forma superficial, ou alguns acham que é muito fácil, porque eles só fazem séries de 100, séries de 200, séries de 300, ou às vezes porque pelo reverso da medalha, porque é efetivamente bastante complicado o trabalho de especialização em velocidade. Ok, e eu vou passar então, vou seguir o que tu acabaste de dizer e vou fazer aqui uma pergunta para os atletas, que é: que tipo de trabalho específico é que é necessário fazer para desenvolver essas mesmas características? Que tipo de trabalho específico é que tu tens que fazer, Márcio? Como para quem estiver a ver isto que não tenha tanta noção, que tipo de trabalho específico é que um velocista terá que fazer para ficar melhor como velocista? Antes de mais, como o Gonçalo disse, o trabalho de velocista é ingrato porque é extremamente difícil. Eu não estou a tirar valor ao trabalho dos velocistas, é um trabalho totalmente diferente, mas quem acha que a parte da velocidade que são treinos fáceis, não são. As provas não mostram o valor e o esforço que nós temos nos treinos. Passa muito por séries, sim, muito treino fracionado, muito treino controlado a nível de recuperações e de tempo de começar a próxima série e de esforço máximo. E, além de tudo, passa pelo exacerbar das características principais do velocista, que é força explosiva e velocidade. Também não deixar de tirar o crédito da parte técnica. Também, a nível técnico, um velocista também tem que ter características muito próprias, tem que ser diferente de um fundista.
há muitas exceções, há os super atletas que conseguem, por exemplo, um Bart Swings consegue ir a provas de 500 e 1000 metros e fazer brilharetes, mas a velocidade pura, como eu digo, por exemplo, agora existe a prova de 100 metros, é a prova que eu me aplico mais, que é uma prova que tem características muito próprias. Não tem curva, para começar, é uma prova sempre em reta, e o tempo de duração da prova também é o tempo mais, um tempo entre aspas, mais velocista possível que existe, e em que o velocista pode mostrar todas as suas capacidades em termos musculares, em termos técnicos e em termos de explosão que tem. Pronto. A nível de treino, o início da época é um pouco uma mistura entre o fundista e o velocista. Temos que criar aquele volume de treino tradicional logo a seguir às férias de final da época, que normalmente não é uma paragem por completo, mas é uma paragem, uma redução considerável do número de treinos, é só manter ali o corpo em movimento. E quando começam os treinos é criar o volume e passado algum tempo começar logo na vertente específica de cada atleta, no meu caso de velocidade. Muito treino de ginásio, muito treino funcional, também se aplica aos fundistas, treino funcional, muito treino de explosão, de rapidez, de reação a estímulos, passa por aí. Ok. A nível de treino de ginásio, para quem estiver a ver isto que não tenha tanta noção, uma vez que estamos a falar de trabalho explosivo, é normalmente um trabalho em que tu vais trabalhar ao máximo, certo? É tentar chegares ao máximo de cargas ou como é que é esse tipo de trabalho? E outra coisa ainda, desculpa, ainda dentro do trabalho de ginásio, que tipo de exercícios é que tu podes fazer? Porque também para quem estiver a ver isto e não tenha noção do que é o treino funcional, normalmente o treino funcional será uma adaptação do treino de forma a conseguires, não é reproduzir os movimentos que tu venhas a fazer, mas é conseguires melhorar nos movimentos mais próximos que possas vir a fazer na patinagem. Que tipo de trabalho é que tu podes vir a fazer no ginásio para quem estiver a ver isto em casa ou ouvir o podcast? Em relação à questão dos máximos, é uma questão que eu principalmente e o meu grupo de treino não trabalhamos tanto. Nós fazemos teste de cargas máximas, fazemos tudo, mas os tipos de treino diferem. Se queremos força explosiva, se queremos potência, se queremos só força, criar volume, porque nem todos os treinos são de cargas máximas. Os treinos de cargas máximas são com um número reduzido de repetições, e depois temos outro tipo de treino que é um número mais elevado de repetições e a carga reduz, por exemplo, para os 70% ou algo desse patamar. Isso varia muito com a altura da época que estamos, com a carga de treinos que temos nessa semana, ou seja, ou nesse microciclo, e com o aproximar das competições ou assim. Relativamente ao treino funcional, passa muito por fazer os treinos por exemplo, em superfícies instáveis, com carga bastante reduzida, fazer os mesmos exercícios em superfícies estáveis, trabalhar bastante o core, trabalhar com elásticos, com cordas, mimetizar tecnicamente com elásticos e com cordas movimentos que vamos fazer a patinar, tentar aproximar o máximo. E pronto, acho que é por aí. Depois cada atleta e cada treinador também tem, entre aspas, os seus exercícios, os seus truques, as suas aplicações, e nós acho que na patinagem de velocidade vamos partilhando muito as nossas experiências e vamos aplicando exercícios de uns, de outros, e vamos até às vezes damos nomes de atletas aos exercícios, porque foi um atleta que começou a fazer isso, e acho que passa por aí. Acho que é bastante bom. Nós temos feito um trabalho mesmo a nível depois de seleções, quando há bastantes clubes envolvidos, temos feito um trabalho bastante bom e acho que há uma partilha muito grande. Eu tenho tirado muito proveito desse tipo de trabalho. Ok, boa. Muito obrigado. Falaste aí de coisas interessantes. Fazes então um trabalho também que é muito importante, da estabilização das articulações, etc. Uma vez que os próprios patins, sobretudo devido à altura da bota, porque se alguém tiver a ver isto que não tenha tanta noção da patinagem de velocidade, a bota é uma bota muito mais baixa, que é mais instável.
Ou seja, o número de articulações que poderia estar instável relativamente a outros patins aumenta, já passa também para o tornozelo. Todo esse trabalho de estabilização da articulação é importante. E depois falaste de outra coisa que eu já vou tocar mais à frente, que são os microciclos, mas já vamos falar disso lá mais à frente também um pouquinho com os treinadores. Mas muito obrigado. Vou então passar aqui ao Miguel e quero perguntar então ao Miguel que tipo de trabalho específico é que ele faz então como fundista. Sim, o meu trabalho inicia-se também, como o Márcio diz, com um grande volume. Nós fazemos muito treino complementar de ciclismo, muitas horas, e é um trabalho que fazemos durante quase todo o ano. E depois o treino que fazemos de patins, inicialmente é também mais de volume, sempre à mesma intensidade, e quando se começa a aproximar mais das competições, um treino mais específico com intensidades mais altas, variações, porque as nossas provas são isso mesmo, existem muitos sprints, muitas variações durante a prova, e nós temos de estar preparados para isso. Temos de saber ir ao máximo e conseguir recuperar daqui a 20 segundos ou menos, já poderemos estar no topo. E é isso o trabalho que temos feito, e um trabalho que este ano também comecei mais a focar-me foi o controle motor, juntamente com os meus fisioterapeutas, o Celso Silva e Maria João, têm-me ajudado nesse aspecto que se calhar eu não dava tanta importância, mas mostra que tem resultados. Também para mim conhecer melhor o meu corpo, e vai ter muitos benefícios para depois sobre os patins. Bom, vou fazer uma pergunta ainda, que é mais ou menos qual é a percentagem do teu treino que é feita em cima de uma bicicleta? A nossa época, quer dizer, o nosso microciclo, normalmente nós fazemos treinos bidiários, treino juntamente com o Diogo Marreiros, e normalmente nós fazemos cerca de 5 a 4 treinos de bicicleta por semana. Há dias que chegamos a fazer 4 a 5 horas por dia, e há outros que chega a 1h30, 2. Por vezes também fazemos na bicicleta certos treinos de alguma carga, ou seja, fazer séries de subidas ou só mesmo treino de recuperação ativa, ou baseia-se praticamente nisso. É um treino complementar e que nos ajuda muito também a ter uma base para o resto dos treinos. Vou-te fazer então uma outra pergunta que vem para tentar ver se consegues chegar lá a decifrar onde eu quero chegar a seguir, que é: tu disseste-me que chegas a passar treinos de 4, 5 horas em cima de uma bicicleta. Tu fazes alguma vez um treino de 5 horas em cima dos patins? Há algum treino da semana que seja 5 horas nos patins? Não. Ok. Então porquê é que é tão importante o uso da bicicleta? O treino na bicicleta, pelo menos, é diferente. Ou seja, a patinar, isto é falando por experiência, é um esforço muito mais do que em cima da bicicleta. Tu consegues manter-te, por exemplo, nas 120 pulsações numa zona 1, zona 2 em cima da bicicleta muito mais fácil do que em cima dos patins. E se nós queremos treinar o base, é muito mais fácil fazermos esse treino em cima de uma bicicleta. Boa. Eu acredito também a nível de conforto, se nós formos olhar para o que é uma bicicleta, que é os patins, numa bicicleta temos 5 pontos de apoio. Temos um pé em cada pedal, estamos sentados num selim, temos as mãos, estamos a dividir todo o peso por 5 zonas do corpo. Tu nos patins tens uma zona reduzida onde tens tudo, também não é tão confortável de passar 5 horas, acredito eu. Vou então fazer uma pergunta ainda ao Márcio. Márcio, tu
há alguma percentagem do teu treino que seja feito em cima de uma bicicleta ou, obviamente, muito menor do que um fundista? Não é assim tão menor, nós fazemos muito trabalho de ciclismo no clube. Aliás, quase todos os atletas lá no clube neste momento fazem trabalho de ciclismo e têm bicicleta de ciclismo de estrada. Quando tenho oportunidade, também depois eu, como a minha profissão não me dá neste momento tanto tempo para fazer o tipo de treinos que eu gostaria, mas quando há oportunidade, ao domingo costumamos fazer cerca de 3 horas e meia, 4 horas de ciclismo, uma média de 100, 110 km. E depois durante a semana costumamos fazer mais 1 ou 2 treinos de recuperação ou treinos de ciclismo de meia hora a 1 hora acoplados a treinos de ginásio. Por isso também varia muito consoante a altura da época em que estamos. Como eu disse, no início da época, quando queremos fazer volume, claro que é muito mais fácil fazer volume, começar a fazer volume em ciclismo do que em patinagem. A própria posição de patinagem torna-se muito difícil quando ainda estamos a começar o trabalho de core e o trabalho de estabilização, porque vamos ter muitas dores na região lombar, enquanto essa região não for estabilizada. E acho que em termos de percentagem na época mais alta passará por cerca de 30% a 40%, 30% a 35% de ciclismo. Há muito trabalho também de ginásio, há muito trabalho, como é óbvio, de patinagem. Cerca também, quando há oportunidade de um treino por semana, fazer natação. Também passa por aí o trabalho, por isso varia muito. Ok, é obviamente, então, tirando aqui algumas conclusões, por favor corrijam-me se eu estiver errado, é obviamente também bastante importante o uso da bicicleta para um velocista, mas não usado na mesma percentagem do que o fundista. Vou deixar o Francisco responder a isto, mas antes do Francisco responder a isto, vou-lhe também fazer já a próxima pergunta, que é: eles até aqui têm vindo a falar de fases diferentes da época e de fases diferentes do treino, desde o início da temporada, falar de alguns microciclos antes das provas, etc. Vou pedir ao Francisco se consegue dar aqui alguma ideia do que é a estrutura de um treino. Vou então pedir ao Francisco mais do fundista e se calhar depois vou pedir ao Gonçalo para falar um pouquinho mais do velocista. É possível, Francisco? Claro que sim, referindo-me ainda um bocadinho à questão da bicicleta, é bastante importante realmente a utilização da bicicleta. Acabou por surgir inicialmente um bocado de moda, porque vimos fazer, achámos engraçado e houve muita pessoa a fazer isso, sem às vezes perceber muito bem o porquê. Tem a ver muito com o retirar de sobrecarga de estruturas articulares e nos patins que são sempre muito solicitadas. Ao fazermos um trabalho de duração, como o Miguel estava a referir, e como tu até colocaste a questão de 4 horas de patins, é uma situação que leva a uma sobrecarga tremenda em termos articulares, ao nível dos joelhos, ancas, tornozelos, até pela postura que a modalidade exige em termos da zona lombar e da zona inguinal. Há depois uma sobrecarga que é muito complicada de gerir e que leva ali a possibilidade depois para nós desmontarmos. A bicicleta, tal como eu estava a dizer, permite-nos trabalhar em volume, trabalhar a parte de capacidade aeróbia, de resistência à fadiga, de uma forma muito mais ligeira, muito mais aligeirada. Passando depois à tua questão, à última questão que me colocaste, efetivamente há uma fase inicial da época que nós temos que realmente dar volume, que dar a capacidade de aguentar um treino intenso a todos eles, sejam eles fundistas ou velocistas, e que depois nos fundistas utilizamos a bicicleta em fases já mais específicas ou em pleno período competitivo, na fase em que há as competições, o grosso das competições, utilizamos a bicicleta muito como forma de recuperação das restantes cargas de treino que são postas, ou até como a recuperação das próprias competições. De maneira um bocado por aqui. Há uma fase realmente
de volume, em que o tempo que nós passamos para trabalhar, para dar esse lastro, por assim dizer, em termos físicos aos atletas, pede a bicicleta. Geralmente a periodização clássica refere a questão da preparação geral para dar esse volume. Depois há uma segunda fase da época mais específica, começamos a direcionar já para algumas circunstâncias das próprias provas que eles começam, desmontamos a questão, começamos a desmontar a questão do volume por si, estar mais em termos do que é feito nas próprias competições. No preparação específica, trata-se mesmo de limar aquelas arestas em relação a determinadas distâncias. Montamos o treino em função do tipo de provas, da forma como queremos também conduzir as nossas provas, no fundo. Se temos a missão de atacar provas de pontos, como é que vamos trabalhar esses tempos de ataque e de recuperação, como é que vamos potenciar as qualidades que nós temos no atleta e voltá-lo realmente para que o tipo de recuperação durante a prova seja mais ligeiro, mais acentuado, e passa um bocado por aqui. Isto depois é uma gestão que tem que ser também muito em função das características dos atletas que nós temos, do dinheiro que nós temos para preparar a época, do dinheiro que temos para competições, se temos alguma verba, se temos um orçamento que nos permita realmente competir mais e dar determinado tipo de intensidade em regime de provas, participar em mais Taça Europa, em mais etapas da Week, acabamos por balancear a semana de treino na preparação da prova seguinte, e quando não temos essas possibilidades, temos que focar no treino, arranjar estratégias para montarmos em termos de treino todas as características que uma prova costuma ter. Ok, boa. Vou então passar a mesma pergunta para o Gonçalo, mas tentar especificar mais a parte de um treino, dos treinos de um velocista. Relativamente aos velocistas, como tal e qual como o Márcio já explicou um pouco, que era o trabalho dele, e o Francisco também já referiu alguns aspectos importantes na preparação geral, nós sermos capazes de dar aos nossos atletas as armas para eles conseguirem serem produtivos durante toda a época, e isso passa por dar uma grande resistência aeróbica, sejam eles fundistas ou mesmo velocistas. Também aproveitar essas partes iniciais da época para limar algumas arestas que tínhamos descoberto no final da época anterior ao nível técnico, que temos mais volume, porque temos mais e pode-se trabalhar essas questões sem a questão da intensidade. Depois, na parte de preparação específica, é um pouco como o Francisco disse, mas o tipo de trabalho é que vai ser um pouco diferente. Na parte mais específica da época, passa por aproximar, então, às questões das distâncias que eles competem. O trabalho é muito mais fracionado, muito mais intervalado, muito mais por séries, um controle muito grande dos tempos de recuperação, para que possam desenvolver as capacidades principais e os estabelos principais que depois nas suas provas requerem. Muita potência aeróbia, muita potência lática, muita capacidade lática. A potência aeróbia também é importante, porque se nós virmos um velocista vai até, ou deseja ir até às provas, dependendo do velocista também, ele deseja ir até às provas de 1000 metros, e nós vemos muitas vezes velocistas, e a grande maioria das vezes, nos campeonatos internacionais, velocistas a ganharem as provas dos 1000. Na parte mais específica de pré-competição e de competição, é mesmo limar aquelas arestas. Eu lembro que uma prova de 200 metros tem 2 curvas, uma prova de 500 metros tem 4 curvas, e isso são aspectos que têm que ser trabalhados a fundo, que é para os erros sejam os menores possíveis, e passa muito por aquilo que o Francisco disse, porque também há uma sobrecarga grande, alguma densidade muito grande de competições em algumas fases da época, e que então os trabalhos passam mesmo por limar pequenas arestas daquilo que pode
do que não tenha corrido tão bem ou do que não esteja tão bem, para que na próxima competição esteja afinadinho. Ok. Podemos simplificar isto e digam vocês, provavelmente está aqui uma coisa que possa não estar certa, mas podemos simplificar isto e dizer que o treino do fundista é muito mais de quantidade e o treino de velocista pode ser não diria de qualidade, mas de afinar todos os pequenos detalhes. Obviamente o fundista também terá que o fazer, mas será um bocado mais por aqui? Há alguma forma de simplificar isto ou não, Francisco? Então, são trabalhos diferentes. Eu tenho tido experiência como atleta de mais vontade para a velocidade, também nunca deixei de fazer fundo, mas realmente, como tínhamos na altura uma equipa vasta, dávamos ao uso de poder escolher quem é que fazia as provas de velocidade, quem fazia as provas de fundo e conseguíamos gerir muitas coisas por aí. Mas eu não diria que era um trabalho. A verdade é que o velocista tem menos margem de erro, porque é naqueles parcos segundos que as coisas acontecem. E se calhar a probabilidade de um erro desses afetar o desempenho final da prova poderá ser efetivamente superior. O que não quer dizer que não possa acontecer no fundista. Em termos táticos, se falhar o timing de saída para uma fuga, atacar na altura errada, também são questões que depois vão condicionar sobremaneira o resultado final e dessa forma. Mas é claro que pela própria dinâmica da prova, que dura mais, há em termos puros da longevidade do tipo de treino, são realmente diferenciados. Mas há uma questão que também tem a ver muito com a questão técnica. Nós, muitas das vezes, balizamos, isto tem a ver um bocado também com a questão cultural, de nós termos ido ver muito à escola italiana, que focava, apesar de terem um excelente trabalho técnico, mas havia muita questão física do treino, e a técnica hoje em dia, com o tipo de patins que temos, com a evolução do material, a técnica assume um papel fundamental. Nós aqui há uns anos conseguimos ter os velocistas que em vez de usar a técnica da força, a força da técnica, usavam a técnica da força. Era um bocado o meu caso, era um bocado mais para a técnica da força. E hoje em dia isso já não é assim tão líquido que possa acontecer, porque um bom velocista também tem que ser bom tecnicamente, tem que conseguir tirar proveito, até pelo nível a que a competição já se encontra. Um bom velocista hoje em dia também tem que ser bom tecnicamente, aliás, muito bom tecnicamente, para poder otimizar todos os centésimos de pista que tem à sua disposição. Nesse aspecto há realmente uma incidência grande nos pequenos pormenores, naquelas centésimas, naquelas milésimas de ataque de curva, de saída da partida, da forma como se damos mais ou menos um cruzamento na entrada e na saída da curva, podem realmente condicionar imenso a prestação do velocista. Por exemplo, o ano passado em Geisingen, que é uma pista também que é sui generis, não é? Mas tivemos uma diferença entre o primeiro classificado e o 73º, portanto, 80 centésimos a diferença entre todas estas as pessoas. Isto diz bem da especificidade da questão depois da velocidade. Em relação ao fundo, é determinante, por exemplo, o ritmo por volta que nós podemos aplicar numa prova e a capacidade que o atleta tem de gerir esse ritmo por volta, onde também entrarão com certeza o tipo de ataque que faz à curva, a forma como sai, se galopa, se não galopa, se desliza, se não desliza. E depois há outras variáveis aqui para considerar, que na velocidade pura, a volta lançada, os 100 metros, não temos a oposição do adversário, e depois na prova de fundo também temos esse fator para pôr em consideração. Não é só a nossa forma de estar na prova, não é só a nossa forma de correr, a nossa técnica, a nossa condição física, é aliar isso a toda uma componente tática depois que está por trás disso. Tocaste em algo muito interessante, eu já vou ao Gonçalo, eu sei que o Gonçalo quer intervir, mas eu não sei se é relativamente ao mesmo, mas é a técnica, Gonçalo, a técnica varia, a técnica é diferente de um velocista para a técnica de um fundista, e se sim, são as grandes diferenças. Impreterivelmente sim. Hoje em dia um fundista tenta utilizar todos os recursos que o duplo empurrão, que é a técnica inventada por Chad Hedrick, que trouxe ao mundo da patinagem, que trouxe maravilhas.
Ainda há pouco tempo assisti a uma conferência com vários campeões mundiais a falar que o empurrão trouxe à modalidade, e um fundista procura sempre tirar rendimento disso porque é uma forma de ser mais eficaz, de ser muito mais poupado na energia para a gastar em momentos específicos de uma prova. Já um velocista não tem esse tempo para se preocupar, e além do que são poucos aqueles que conseguem tirar rendimento dessa técnica utilizada, dessa técnica específica do duplo empurrão. São poucos os velocistas que conseguem tirar rendimento efetivo dessa técnica. Portanto, como o Francisco dizia, é um pouco, no caso dos portugueses, nós trabalhávamos mais um pouco à base da técnica da força, e não é que seja por aí, o deslize é muito importante. Nós temos um atleta de 100 metros que utiliza o deslize de uma forma incrível, que é o Joseba, mas passa por utilizar menos este recurso e mais a frequência de movimentos, porque é aquilo que nos faz aumentar mais a velocidade, e não necessitamos de ser tão económicos no gasto da nossa energia, porque as nossas provas são mais curtas. Mas sim, a técnica em si e as suas variáveis e variantes é muito, 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 muito importante. Ok, boa. Assim, para alguém que possa estar a ver isto até aqui, que eu já acho muito difícil, porque já estamos aqui há um bom bocadinho, mas que não tenha tanta noção do que é que pode ser a técnica de duplo empurrão. A técnica de duplo empurrão, como o próprio nome indica, é uma técnica em que tanto o pé, que é comum de se ver empurrar, que é a perna que vai para trás, não tanto para trás, mais para o lado, empurra, como a perna que normalmente também está em deslize, devido à inclinação que se faz com o pé e a própria curva que se faz, essa perna acaba, esse pé... Com o peso do corpo. Exatamente. O próprio corpo acaba por passar por cima das duas pernas, fazendo com que acaba por estar sempre a haver um empurrão. Quando não é a perna de fora, é a outra, e acaba por sempre estar a haver. Daí o nome duplo empurrão. Como o Gonçalo disse, essa técnica não é tão usual de se ver aplicada em velocidade, sobretudo pela velocidade dos movimentos. Isto é tudo... Não no seu conceito mais amplo da economia do empurrão e da economia do patinar, não nesse sentido. Totalmente de acordo. Obviamente, se uma técnica dupla empurrão de maratona, quantas seriam as passadas que se dariam numa prova de 100 metros? Tirando o galope, se a técnica fosse exatamente a mesma. Márcio, tu focas muito o teu treino na parte da técnica. Obviamente, como o Gonçalo estava a dizer, os movimentos são todos muito rápidos. E peço desculpa, mas depois também temos a técnica de partida e a técnica de chegada e a técnica de curva. Todas essas técnicas são importantes para um velocista. Ok. Vou então passar a pergunta e o Márcio pode então desenvolver até a partir de onde tu começaste, ou seja, a técnica de partida, mas a própria técnica de chegada, que acaba por ser também utilizada muitas vezes para decidir uma maratona. Claro. E isso é muito comum da nossa modalidade. Eu há pouco estávamos aqui a falar da nossa modalidade ser tão especial. Eu relembro que a única prova de 84 km que houve num campeonato do mundo de maratona foi ganha por um velocista. A única vez que aumentámos o número de quilómetros porque a nossa modalidade era sempre a maratona era sempre uma chegada a um grande pelotão de sprint, e foi aumentado o número de quilómetros para o dobro, 84 quilómetros. E essa prova foi ganha por um velocista. Só uma curiosidade. Vamos lá, Márcio. Quando é que vais ganhar os 84 km? Quando houver outra vez? Infelizmente não vai ser possível, dada a minha condição atual. Mas como o Gonçalo falou, também e pegando por esse ponto das partidas, e sendo eu mais especialista nas provas de 100 metros, que é uma prova onde a partida importa bastante, desde da reação ao estímulo, desde o primeiro passo, qual é a perna que avança, como é que avança,
a amplitude da primeira passada na partida, a aplicação do pé no chão, a transição do galopar para um patinar, digamos assim. O galopar, se o joelho vai mais para cima, se vai mais para a frente, tudo isso são... O tronco, não? Sim, não percebi? A inclinação do tronco vai com certeza fazer... Tudo isso e depois o tronco começar a baixar para a posição de patinagem, tudo isso é uma fração de segundos, mas bastante importante. Basta falhar o estímulo, a reação ao estímulo na partida, por exemplo, uma prova de 100 metros, e passamos de ser o primeiro, segundo, terceiro para décimo, por exemplo. Deixamos de ser apurados para uma final, passamos logo para baixo. E pegando na partida para provas, por exemplo, de velocidade, mas que competimos com outros atletas, por exemplo, provas de 500 metros, agora 500 metros mais D, pronto, também torna-se bastante importante, porque não ganhar a posição que nós queremos, porque a prova de 500 metros é uma prova que também jogamos pela tática, claro que é sempre o máximo ataque, mas também há provas em que temos que gerir ligeiramente, e quando o nível é bastante elevado e não há diferença assim tão acentuada entre atletas de topo, também há que jogar pela parte tática e pela parte da equipa, e não tanto pelo atacar de início ao fim a prova. E o ganhar a posição certa no início de 500 metros é bastante importante, e a própria trajetória de partida para atacar a primeira curva e a primeira saída de curva, para ganharmos a velocidade, para não sermos ultrapassados logo aí na primeira saída de curva, é bastante importante. Ok. Por isso, tecnicamente, eu acho que não pode haver erros. Numa prova de 100 metros não pode haver erros tecnicamente. Nós temos que estar concentradíssimos, não podemos estar a pensar na técnica, como é óbvio, mas temos de ter já o nosso organismo e o nosso treino direcionado de uma forma em que sai tudo natural, mas tudo o mais próximo possível da eficiência na técnica. Eu não gosto de dizer perfeição, mas da eficiência técnica. E a nível depois a condição física, claro que vai também trazer um importante fator para este tipo de provas, a potência e rapidez, mas tecnicamente é bastante importante, e a margem para erro é muito... Não pode haver margem para erro. Eu, por exemplo, falho a transferência do galopar para patinagem, já estou a perder velocidade. Na partida não sou tão eficiente, estou a galopar muito para cima e não tão para a frente, já estou a desperdiçar energia da vez de patinar para a frente, estou a patinar para cima, digamos assim. Perto da meta, se eu fizer o corte de meta cedo demais, vou estar a perder uma ou duas passadas e o atleta do lado pode-me passar. Se eu fizer o corte de meta tarde demais, o outro atleta pode passar também, por isso tecnicamente é bastante importante. Boa, falaste aqui de uma coisa que achei super interessante, que é, tu falaste da importância da partida, quer contra relógio, quer contra outros adversários na mesma prova que tu, o que é, eu não diria que não é tão importante, mas ao fim e ao cabo não terá a mesma importância, provavelmente não terá a mesma importância para um atleta como o Miguel, certo, Miguel? Estamos bem aqui ao dizer que a técnica é diferente, é super importante, obviamente, provavelmente não diria que mais importante, mas é super importante para um fundista, mas a partida se calhar já não é tão importante como para um velocista. Sim, isso é verdade. A partida nas nossas provas não é como nas provas que o Márcio falou, não vai definir o que é que vai ser o resto da prova, e como o Márcio disse, nós não temos mais margem para erro. Nós podemos fazer se calhar um pequeno erro ou mais que um, e na mesma conseguirmos obter o resultado que nós queremos, e nesse aspecto
é mais fácil para nós. Mas claro que temos outras variáveis e tudo que um velocista não sente isso nas suas provas. Pegando há bocado no que o Márcio e os treinadores estavam a falar, há uns aspectos que eu sempre gosto também de falar, que é, por exemplo, nós temos o caso dos asiáticos, que são atletas de topo e são dos melhores, e que são atletas que, se formos ver na velocidade, são os atletas de patinar, o patinar deles é o menos veloz de todos, ou seja, eles fazem os movimentos tão devagar, mas tão perfeitos e tão eficazes, e por vezes são os mais rápidos. E daí, se calhar, por vezes a velocidade de execução não seja o mais importante. Acho que isso também depende muito do atleta, da fisionomia do atleta e disso tudo. E falando também de mim próprio, e apercebo-me isso cada vez mais, eu focando mais na técnica, consigo ser muito mais rápido do que pensar que vou dar tudo a 100% e vou fazer os movimentos, executar os movimentos o mais rápido possível. Existe os dois lados e acho que é importante também conseguirmos ver isso e também olharmos para o melhor velocista que existe no mundo, que é o Joseba Fernandes, que é um atleta que faz um trabalho o mais profissional que existe, com fotocélulas a 10 metros, e que tem tudo contado. Ele sabe o número de passadas que vai fazer a galopar, sabe quando é que ele vai iniciar o seu patinar normal, ele sabe as passadas todas que tem a executar, neste caso nos 100 metros, e outras provas que ele também faz, seja 200 metros contra a meta, se é assim, e mesmo 300 metros. Eu tive a oportunidade de ver em 2017 na China, vê-la preparar a prova de 300 metros, juntamente com um júnior espanhol, e ele tem todos os movimentos contados, o número de cruzamentos que ele vai fazer em cada curva, o número de passadas, onde é que ele vai entrar, e esse trabalho acho que é fundamental, não só para teres um maior conhecimento da pista e de ti próprio, mas também termos noção que não é só irmos no máximo. Também é necessário pensarmos na técnica e pensarmos nesses fatores todos. Era só uma parte que queria deixar aqui. Boa, muito obrigado. Olha, vou continuar aqui com que falaste dos 300 metros. Eu queria fazer uma pergunta ao Márcio, queria voltar ao Márcio e perguntar como é que o Márcio viu o desaparecimento de uma prova que há uns anos atrás era a prova de referência dos velocistas e hoje em dia nem faz parte do calendário, certo? Como é que viste o desaparecimento dos 300 metros, Márcio? Quando ouvi pela primeira vez acerca do assunto, fiquei triste. Mas vejo com bons olhos porque o desaparecimento dos 300 metros beneficiou-me, porque a prova a seguir é ainda mais curta, são 200 metros contra a meta e partida em reta, por isso beneficia-me. E mesmo para o espetáculo da modalidade, acho que é muito mais interessante estarmos a ver uma prova de contrameta, em que estão dois atletas em competição ao mesmo tempo, do que estar a ver uma prova de contrarrelógio em que estamos, por exemplo, num campeonato da Europa, 30 a 40 atletas de cada escalão e de cada género, em que perdemos uma manhã inteira só para fazer os apuramentos e está um atleta de cada vez e houve só o atleta partiu, o atleta fez o tempo X e pronto, batem palmas e vai o outro atleta a seguir. Acho que isso não traz espetáculo para a modalidade. Claro que os velocistas gostavam bastante da prova e viviam a prova, pronto, falo por experiência própria, mas a nível de espetáculo para o público e a modalidade, como tem que crescer, a patinagem de velocidade tem crescido e ainda tem que crescer muito mais, e espero que cresça muito mais, o público é um fator bastante importante e o espetáculo também é um fator bastante importante. A prova de contrameta ainda não tive a oportunidade de fazer em campeonato da Europa ou do mundo, mas acho que é uma prova com bastante espetáculo. Acho que é uma prova em que os velocistas portugueses também deveriam apostar, porque
pelo panorama nacional, acho que nos beneficia bastante. Eu, por mim, prefiro uma prova de contrameta do que uma prova de 300 metros contra relógio. E pronto, os 300 metros era aquela prova de marca de velocista, mas que acho que desaparecendo veio trazer uma prova melhor. Ok, tu falaste aqui de uma coisa muito, muito interessante, que é cada vez mais tem-se vindo a falar do crescimento da modalidade e para tal tornar esta modalidade em algo mais atraente, por vários motivos diferentes, obviamente, porque sabemos todos, para os resultados melhorarem, para melhores tempos serem feitos, seja em velocidade ou em fundo, teremos que ter mais atletas por onde escolher. Ponto. Ao mesmo tempo, todos nós acho que gostávamos que esta modalidade se tornasse olímpica e tem cada vez mais vindo a ser feitas algumas apostas que por vezes nem toda a gente está de acordo, como o que aconteceu com as provas em Barcelona no último campeonato do mundo, certo? Agora, a minha pergunta é como é que os treinadores veem o transformar desta modalidade numa modalidade cada vez mais pensada no espetáculo? Como é que um treinador vê isto, Francisco? Ora, isso é uma situação um bocado complexa, claro. Muito porque eu acho que ainda não há uma ideia definida do que é que se pretende fazer. Andamos um bocado ao sabor do que o Comitê Olímpico pensa em relação ao espetáculo que quer ter, mas a modalidade em si, mesmo a nível europeu e mundial, não tem uma concepção do que realmente quer vender ao Comitê Olímpico. E isto é a minha opinião muito pessoal. E nesse sentido, os últimos anos têm sido assim um bocado ao sabor de uma série de agências, e agora experimentamos assim, depois experimentamos assim, sem nunca se perceber muito bem onde é que se quer chegar com isto. Isto leva-nos, os últimos anos, perdemos aqui um bocado de tempo a deambular entre exigências ou pré-requisitos que supostamente nos fariam ser olímpicos, mas que ao fim e ao cabo nós sabemos que esta coisa do olimpismo tem muito mais que se lhe diga, tem questões também de índole mais politizado, tem questões muito mais complexas do que pura e simplesmente a espetacularidade da modalidade. Eu penso que se fosse só por isso nós já éramos olímpicos há muito tempo. Mas não é assim, há toda uma série de circunstâncias, até a parte da própria organização da nossa modalidade a nível europeu e mundial, nacional, europeu e mundial, não tem ajudado muito a que nós tenhamos essa consistência para conseguirmos vender, entre aspas, a nossa modalidade para um patamar olímpico. E a questão de Barcelona foi um bocado um dos tiros nos pés que nós acabámos por dar em relação aos Jogos Olímpicos. Não correu bem. Vamos esperar que haja outras tentativas e que as coisas componham de outra forma. Vou deixar então o Gonçalo ainda comentar aqui a parte de como é que o Gonçalo vê o cada vez mais transformar isto numa modalidade espetáculo. A minha opinião pessoal, e concordo plenamente com o Francisco, é que espetacularidade sim, o show sim, até porque é isso que vai atrair o televisionamento ou a difusão pelas mais variadas plataformas, e não falo ainda nos live ou já nos live streamings que existem, porque eles existem, mas são live streamings de 10 horas, de 11 horas, isso é impensável para uma televisão. Em termos de espetacularidade, eu julgo que nós devemos... Quer dizer, espetacular já ela é. Qualquer pessoa, como tu dizias, ainda eu só vi ontem o outro programa que fizeste, onde é que eu queria chegar? Que a modalidade espetacular ela já é. Agora, falta é convencer as outras pessoas de que ela é isso mesmo. Mas onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar que, desde que não haja uma perda de identidade da nossa modalidade, eu julgo que as pessoas devem tomar as decisões mais corretas no sentido de chegar a essa espetacularidade que falta. Agora, quando se tentam introduzir variantes e variáveis que
que estão a fazer um pouco perder a identidade, a mentalidade. E o reflexo disso é que nos últimos 5 campeonatos do mundo, o programa do campeonato do mundo nunca foi igual. Ou seja, nas últimas 5 edições de campeonatos do mundo, o programa competitivo nunca foi igual. Houve sempre alguma alteração de um ano para o outro. E eu acho que é isto que está a prejudicar muito a modalidade em si. Acho que temos que chegar à difusão e ao televisionamento ou a outra forma qualquer de promovermos a modalidade sem que haja perda de identidade da mesma. E eu julgo que se conseguirmos isso, se conseguirmos uma estabilidade, mais ano, mais década, menos década, nós vamos chegar a ser olímpicos. Mas julgo que todas estas introduções de coisas, de aspectos que a organização, a Federação Internacional julgava que iria alcançar essa tal espetacularidade, não foram muito bem alcançados. E muito por culpa de não tentarmos perceber isso mesmo. Ou seja, nós tentámos, por exemplo, o caso dos 300 metros. Nós tirámos os 300 metros porque era, tal qual como o Márcio disse, era uma manhã inteira só para os apuramentos dos 300 metros. E isso efetivamente não é aquilo que a televisão espera de nós. Mas, por exemplo, todas as mudanças que se fizeram, mesmo nas provas de fundo, na definição, a prova em si, o termo não mudou, continua a ser 15 mil eliminar ou 20 mil eliminar, mas a forma de disputar a prova tem sido alterada, inclusive. O número final de patinadores, eliminar nas 3 últimas voltas, tudo isto tem mudado. E enquanto nós não alcançarmos essa estabilidade que nos permita convencer as pessoas de que a espetacularidade já existe, acho que não vamos conseguir chegar lá. Ok, boa. São 2 opiniões que parecem-me ser bastante... que são as duas bastante semelhantes. E eu vou fazer aqui uma pergunta que vou manter um bocadinho por aí e vou então voltar à técnica com o Miguel, que é... Estamos a falar de espetacularidade. Obviamente, numa prova longa, seja uma maratona, seja o que quer que seja, existe sempre aquela parte da espetacularidade, sobretudo na pista, porque há o pelotão ali de um lado para o outro, sempre. Mas vou dar um exemplo também de uma maratona em que uma maratona como a maratona de Berlim, a parte da saída é excelente, toda a gente adora ver e é impossível passar ao lado e não querer parar e ficar a ver aquele número de patinadores todos. E depois existe a parte da chegada que é obviamente espetacular. Agora, para a pessoa, para um atleta chegar naquele grupo que chega no final e está a discutir os primeiros lugares, a técnica precisa estar, como se diria em inglês, on point. O que é preciso trabalhar a nível de técnica, ou quais é que são os pontos-chave a nível de técnica para um fundista, Miguel, para conseguir chegar àquele grupo da frente, no grupo que é tão espetacular? Sim, acho que isso também depende muito do próprio atleta. Por exemplo, para mim a técnica é um fator importante. Eu sinto que com a técnica consigo ser um melhor atleta, porque por vários fatores, por ser se calhar um atleta de estatura mais baixa, um atleta que não sou tão explosivo como outros, tive de conseguir trabalhar outros fatores. E a técnica foi se calhar onde eu apercebi-me, e com os treinadores que tive, que tinha-me de focar, e também dou muita importância ao trabalho da técnica e tento fazer esse trabalho sempre que calço os patins, ou mesmo em casa sem patins. Tento treinar isso ao máximo e claro que tenho sempre muitos atletas como referência, atletas que vejo que têm um patinar eficaz, que tentam ser perfeccionistas e isso tudo, e que claro que vai ter as suas vantagens. Vamos conseguir ser mais eficientes, poupar energia para que consigamos também chegar ao fim e termos um maior sprint e mais energia, mas claro que isso também é desgastante a nível muscular,
conseguirmos estar numa posição esse tempo todo, é um grande desgaste a nível muscular, mas também temos a vantagem que somos eficazes, cada movimento que fazemos somos mais eficazes. Isso, na minha opinião, depende muito de atleta para atleta, tanto como na velocidade. Há atletas que optam por ser rápidos e tudo isso, e há os outros que se preocupam mais com a técnica e serem, por exemplo, movimentos longos e eficientes. Mas claro que o espetáculo que falou da Maratona de Berlim, aquele espetáculo todo, conseguirmos responder a ataques dos melhores atletas do mundo, isso exige uma técnica, todo um controle dos patins elevadíssimo. Ou seja, claro que, por exemplo, a Maratona de Berlim é reta, temos de ter um duplo empurrão, uma eficiência de patinagem muito grande. E acho que é importantíssima a técnica. Ok, estamos então falámos já aqui bastante de eficiência, falamos muito de espetáculo, mas não podemos falar quer da velocidade, quer da resistência, sem referir o que é que tem vindo a acontecer com o material técnico, porque o próprio material técnico tem-se vindo tem vindo obviamente a melhorar e a especificar-se também mais para determinados tipos de patinagem, como por exemplo as rodas 125 para fazer maratonas, a própria roda, a própria bota tem vindo a ficar diferente ao longo dos anos, os materiais utilizados no chassi, na base, como quiserem chamar. Qual é a importância que vocês conseguem ver, ou qual é a importância que vocês conseguem dar ao material? Vou fazer esta pergunta então ao Márcio. Tu achas que tem muita importância o material, Márcio, para um velocista? Sim. Primeiro, em relação à evolução do material, o aumento do diâmetro da roda, do perímetro da roda, vem trazer uma maior velocidade, digamos assim. Ou seja, por cada volta que a roda vai dar, vai percorrer uma maior distância no solo. A nível de rolamentos, também a evolução técnica e a evolução dos materiais veio possibilitar termos rolamentos hoje em dia bastante bons. Aplicam-se materiais nos rolamentos tipo cerâmicas, titânios, algo do género, que vão dar uma grande capacidade de deslize ao rolamento e o mínimo atrito possível no rolamento. Em relação ao que o material vem trazer na vertente de velocidade, também notamos grandes diferenças, porque termos rodas maiores, temos maior distância do pé ao solo e a distância, ou seja, a amplitude da passada também pode ser aumentada se o atleta trabalhar tecnicamente o material que tem, como é óbvio. Em relação à curva, também o tamanho da roda e o deslize também torna-se bastante importante, porque a inclinação da curva, a possibilidade de ter mais aderência na curva sem perder o deslize, também vem trazer uma grande vantagem. Até a própria largura da roda varia de marca para marca. Por exemplo, sim, temos umas rodas... O próprio perfil da roda, como estás a dizer. Sim, o perfil da roda. Temos uma roda Mater, por exemplo, que tem um perfil mais alargado e que se calhar em reta tem uma maior capacidade de deslize e de estabilidade e de conforto para o patinador. E temos uma roda do género MPC que tem um perfil mais estreito e que na pista dá uma maior agilidade ao atleta de saída de curva, por exemplo, de inclinação na curva, uma roda mais flexível também, e que é bastante importante e nota-se muita diferença. E mesmo a nível de competições vemos atletas, o maior número de atletas a usar uma determinada roda e uma determinada dureza de roda numa superfície e noutra superfície e noutra plataforma a usar outro tipo de roda totalmente diferente. Por isso é bastante importante, e mesmo a bota, haver botas ao molde do pé,
que mesmo sem ter a questão esponjosa para não perder a eficiência do empurrão, para não ser absorvida a potência do empurrão, digamos assim, mas mesmo assim confortáveis. Eu tenho umas botas que não têm nada de esponja, aquilo são totalmente rígidas, e que mesmo assim eu sinto-me bastante confortável no patino, não tenho problema nenhum. Ok, bom, tu falaste de duas coisas que são realmente super interessantes. A evolução a nível por exemplo, o perfil da roda. Eu trabalhei durante alguns anos com Power Slide, inclusive a Matter era uma das marcas, e um do trabalho que era feito era a nível do perfil da roda, das diferenças de deslize, etc. Outra coisa que falaste interessante também tem a ver com a escolha dos atletas das rodas consoante a prova que vão fazer a seguir. É engraçado ver-se que algumas marcas têm vindo cada vez mais a ficar melhores num determinado tipo de roda para um determinado tipo de superfície ou para um determinado tipo de situação, e às vezes é engraçado de se ver atletas de uma marca competirem com rodas de outra. Isto acontece por vezes porque a marca para a qual eles competem ainda não tem a roda que eles precisam. Também para quem estiver a ver isto em casa, se não estiver dentro da patinagem, estamos aqui a falar de materiais que por vezes um par de patins pode ser bastante caro. O Márcio falou aqui de alguns rolamentos de um determinado tipo de materiais. Para alguém que esteja em casa a ver isto que não tenha tanta noção do que é que se está a falar aqui, existem rolamentos que podem chegar, um set de rolamentos, um jogo de rolamentos pode chegar a 700 euros. Um jogo de rolamentos de 700 euros com umas botas feitas ao pé de um atleta, com as rodas novas para fazer uma competição, o material destes atletas pode passar e bem. Se calhar até dos 2.000 euros, pode chegar a 1.500, 2.000 euros por um jogo de patins. Portanto, nem sempre todos os atletas têm o material que queriam, sempre. Agora, para um atleta como o Miguel Bravo, que procura a eficiência ao máximo para fazer uma prova de fundo, qual é a importância que o material tem para ti? Tu consegues ter um jogo de rodas novo em todas as provas? Sim, normalmente quando tento usar um jogo de rodas quase por prova, tenho a facilidade de representar uma marca a nível internacional, a Bonte, o que me facilita nesse aspecto. Uso mais um jogo de rodas, se calhar, quando estou a competir pela seleção a nível europeu e mesmo mundial, mas quando estou em taças da Europa, tento usar, por exemplo, um set de rodas por fim de semana. Já para mim é ótimo, porque já cheguei a fazer, antes de conseguir estar a este nível, fazia uma época inteira, seja 6 a 7 fins de semana de provas com o mesmo jogo de rodas, ou mais, e era a realidade em que vivia, e agora ter esta possibilidade é ótimo, e espero que todos consigam também ter esse privilégio. E esse jogo ainda dava para treinar na época seguinte. Sim. E depois ficava para treinar para a seguinte, sim, exatamente. Ao nível mais das rodas, as rodas atualmente têm 3 durezas. No caso das que eu uso é firme, ex-firme e ex-firme. Isto é a dureza da roda, e eu normalmente uso mistura entre as intermédias e as que têm menos grip, porque eu gosto de sentir mais deslize nas provas em que faço, mas na mesma sentir a aderência, no caso da curva, onde sente-se maior pressão e nunca sentir insegurança na prova, mas é diferente do caso do Márcio. Acho que ele pode falar também da dureza das rodas que ele usa e o outro tipo de rodas que ele também usa. Não sei se eu quero. Márcio, o material que tu escolhes para uma patinagem de velocidade, o tipo de rodas, tu faz-te grande diferença a dureza das rodas? Não? Varia consoante a pista? Eu sei que tu não podes, normalmente, pelo menos em pista, não podes fazer provas à chuva. Já o Miguel poderá se calhar mais vezes utilizar rodas de chuva consoante a prova? Sim, o Miguel falou num ponto importante, a dureza da roda. Por exemplo, eu também, as últimas épocas, tenho tido a facilidade de ter um patrocinador em que
vende e consegue-me apoiar em duas grandes marcas de rodas, a Mater e a MPC, pronto. Por isso eu também tenho alguma facilidade na escolha da roda. E o que eu normalmente faço é, em pista, usar rodas MPC, que são rodas mais flexíveis, com um perfil mais estreito para ter maior deslize. E em termos de durezas, eu escolho durezas inferiores às do Miguel, porque com o ganho exponencial de velocidade e com o ataque à curva e o tentar manter a velocidade em curva, velocidades mais de ponta, pronto, precisamos mais grip na curva, maior aderência na curva. Então, se calhar, da vez de usar a mistura que o Miguel usa, que são rodas firme com X-firme, eu uso uma mistura que o Miguel usa X-firme com X-firme, que são as intermédias com as mais duras, e uso se calhar uma mistura diferente, ou todas intermédias ou intermédias com as mais moles. Pronto, em estrada eu opto sempre que tenho a oportunidade por usar mata da dureza intermédia, porque é uma roda mais estável, é uma roda, por exemplo, nos 100 metros que na força de explosão da partida é menos flexível e há menos perdas de potência na partida e maior estabilidade do pé quando assenta no chão. Por isso, na estrada, sobretudo em reta e em partida, eu opto sempre por usar a Mater G13. Em pista, como eu já disse, opto por usar MPC, durezas intermédias para reduzidas, para ter maior aderência. Também depende muito da pista, depende muito do tipo de piso da pista, depende muito do bituminoso da estrada. E como o Miguel disse, por exemplo, e já falaram, quando chove, grandes atletas, por exemplo, que são representados pela Mater, pela Power Slide, usam rodas chuva da MPC, a Storm. Usavam, agora com as evoluções técnicas e com as condições dos pisos, agora já há menos atletas a querer optarem por usar rodas chuva e já usam rodas normais, entre aspas, e conseguem ter rendimentos aproximados do que teriam com o piso seco. Ok, vou fazer uma pergunta aqui aos treinadores, porque eu estava a ver que o Gonçalo, tanto o Gonçalo como o Francisco são ex-atletas e de certeza que olham para isto ainda com os olhos um bocado diferentes do que os novos atletas veem a coisa, que é, obviamente o material evoluiu, a facilidade para alguns atletas, sobretudo porque temos hoje em dia atletas de topo que há uns anos não tínhamos em Portugal, pelo menos ao mesmo nível que temos hoje em dia. E como é que um treinador vê esta evolução do material? Mas não nos vamos esquecer do tema desta mesma conferência, que é a velocidade e o fundo. Como é que o treinador vê esta especificidade dos materiais, ou como é que vê esta evolução dos materiais, e como é que se um treinador acaba por ter alguma influência na escolha do material dos atletas, ou se isto é totalmente dos atletas? Vou então começar, se calhar com o Gonçalo, que estava aí mais a querer começar. O olhar que eu tenho sobre a evolução do material foi exponencial. Eu, na minha altura, também eu era um atleta que vivia muito das modas, que os outros usavam, eu procurava usar também. Não era mais ou não tinha o conhecimento, ou não tinha o que nós temos hoje em dia, que tu referiste e que é bastante importante, que são atletas de topo internacional que nos podem mais facilmente orientar, não só olhar para eles e perceber ele está a usar aquelas é que são boas. Não. Mas com uma voz ativa também hoje em dia, certo? Tentar nos explicar porque é que é. E nós temos essa facilidade que eu julgo que na altura não teríamos. Portanto, também não havia tanta uma panóplia tão grande de escolhas na altura. Eu lembro-me que a primeira vez que apareceram umas rodas com grip, toda a gente queria as rodas com grip, a Jaiper, que eram branquinhas, com o canhão laranja, que eram tão bonitas. Vou-te pedir um segundo. Se quiserem tirar enquanto tu estás a responder, eu vou-te pedir um segundo. Podes continuar, peço desculpa, continua. E no que eu estava a dizer, que a escolha do material, perguntava-nos e tendo em conta os velocistas e os fundistas, perguntava-nos se nós temos alguma influência. Eu julgo que numa fase inicial, sim. Acho que numa fase inicial da carreira do atleta nós podemos ter alguma intervenção no sentido de
tentar mostrar, também mediante a nossa experiência com esse material, exatamente, mediante a nossa experiência pessoal que possamos ter ou do conhecimento que temos de material que possamos ter. Agora, a partir de uma certa altura, eu julgo que o próprio atleta tem a capacidade e tem que ter a capacidade de perceber o que é melhor para ele. Tal e qual como o Miguel dizia que precisa de um bocadinho mais de deslize ou ainda misturar um pouco de grip para a pista, ou o Márcio dizer, isso eu julgo que nós devemos incentivar o atleta primeiro a perceber o que é melhor para ele e segundo ele ter a capacidade de perceber o que é melhor para ele, seja ele velocista ou seja ele fundista. E depois tem muito a ver com as especificidades da pista, do local de competição. Eu lembro-me que em Barcelona só uma marca de rodas funcionava e uma dureza específica, mais nenhuma roda funcionava naquela pista. Temos outros lugares que temos uma panóplia um bocadinho maior, um espectro maior de escolha do tipo de material e muitas vezes tendo em conta esses apoios que possamos ou não ter. Mas sim, eu julgo que numa fase inicial devemos tentar transmitir o maior conhecimento segundo as nossas experiências pessoais que possamos ter com algum tipo de material, e não me refiro somente às rodas, como às botas, como ao tamanho do chassi. Há algumas, e do tamanho da roda, há ali alguns momentos na formação de um atleta em que um tipo de roda mais pequeno possa ser mais benéfico, mas julgo que a partir da iniciação na competição séria, juvenis, júniores, séniores, o atleta tem que ter a capacidade de perceber o que é melhor para ele. Ok, boa. Francisco, qual é que é a tua visão aqui? Ora, como tu deves recordar, ainda sou do tempo dos patins de rodas paralelas e realmente a grande diferença dessa altura, quando surgiu, exato. Sim, o Gonçalo ainda era pequenito quando ainda terminei, ainda consegui ver o Gonçalo também a patinar. Mas já nessa altura nós tínhamos um bocado a preocupação de tentar adaptar ao máximo o tipo de rodas que usávamos às características do patinador, da pista e da prova que íamos fazer. Nós tínhamos um sistema muito engraçado. O meu treinador na Helenia era o professor Paulo Batista, e nós tínhamos uma espécie de banco comunitário de rodas. Portanto, cada um tinha os seus jogos de rodas, tudo muito bem, e chegava à altura das provas, as rodas eram todas colocadas na box e era feito um plano de rodas, e nós tínhamos que adaptar o plano de rodas que era feito, tínhamos que fazer as mudanças de rodas entre uns e outros para que toda a gente corresse com as melhores rodas possíveis em determinada prova. E pronto, as coisas foram evoluindo, o acesso ao material liberalizou-se muito. Hoje em dia temos acesso com muita facilidade ao material, apesar dos preços para os mortais portugueses não ser também ainda o mais acessível possível, mas o facto de nós termos atletas ligados a grandes marcas de material também permitiu que os nossos atletas conseguissem ter acesso depois a esse tipo de material. Em relação ao nosso papel nessa escolha, eu acho que nós temos um papel muito mais decisivo enquanto formadores, ajudar o atleta a perceber ao longo da sua carreira o que é que cada tipo de material pode dar em determinadas circunstâncias, e depois a partir de determinada altura, como o Gonçalo diz, o atleta tem que conseguir sentir que resposta é que o material lhe dá e optar consoante as características da prova, as características dele próprio. E a nossa interferência, muitas das vezes, passa mais pelas etapas de formação, tal como o Gonçalo estava a falar, na questão do tamanho da calha, do comprimento da calha, do diâmetro da roda que deve ou não ser usada em determinado tipo de idade. Onde é que a própria calha poderá estar, que ainda não se falou aqui. Há algumas diferenças entre o tipo de rodas. Exatamente. Aí acho que nós podemos ter até um papel decisivo, principalmente nas etapas de formação. Muitas das vezes
Há erros técnicos que se perpetuam na carreira do atleta porque não é prestado, se calhar, uma devida atenção em determinados pormenores no alinhamento das calhas, na escolha da bota, no se começar muito cedo com patins com uma bota muito baixa, no se começar a patinar com umas rodas muito grandes que não permitem o desenvolvimento de competências técnicas e de agilidade sobre os patins e que depois condicionam a evolução dos atletas. Nisto há um paradigma muito engraçado em relação aos espanhóis, que há uns anos usavam muito, qualquer que fosse o escalão, as rodas eram grandes porque andavam muito depressa. E depois havia situações complexas, como tivemos no Terras do Infante, em que o curso era à volta de uma escola, no Tecnópolis, e os espanhóis não queriam correr simplesmente porque os meninos deles não conseguiam fazer curvas para o lado contrário, não conseguiam dominar aquelas rodas tão grandes, e isso havia um pequeno problema quanto a isso. E isto é uma situação. Os espanhóis na altura faziam isso, não é só uma característica dos espanhóis, em Portugal também há ainda quem cada vez menos, felizmente, porque a formação e a informação a este nível é cada vez maior. Mas ainda havia muito essa ideia de que a roda grande anda mais depressa, portanto nós queremos é que os meninos andem depressa. Então há que pôr rodas grandes para a malta andar muito depressa. Nós, acho que como treinadores, temos muito este papel de, até às vezes em relação aos pais, que têm aquela ânsia de, mas o meu filho não andava mais com uma roda maior, eu não posso já usar aquela bota de competição, e nós como treinadores às vezes temos que refriar um bocadinho este ímpeto, não deixar fugir, porque se o pai quer investir na modalidade é bom, mas depois temos que educar de certa forma também este ímpeto de querer investir desmesuradamente para ter os patins iguais aos do craque, para ter uns patins iguais aos do Miguel Bravo e do Diogo Marreiros e do Márcio Costa. Queremos ter aqueles patins que representam a seleção, e isto às vezes tem o seu tempo de desenvolvimento, e aí acho que pronto, o nosso papel enquanto treinadores é fundamental. Numa fase mais avançada, depois há um bocado uma sensibilidade. Eu já tive atletas que eu punha numa rodas extremamente moles e perguntava, e então como é que te sentes? Está porreiro. Punha numa rodas duras, e então o que é que sentes? Está porreiro. Era mais ou menos indiferente quaisquer que fossem as rodas que eles usassem. E havia outros que eram muito preciosistas para falar rodas. Eu também sempre fui um bocadinho mariquinhas em relação a estas coisas. Sempre fui um bocadinho miudinho no alinhamento da calha, na bota. Eu competi muito pouco já com patins em linha, mas era uma coisa que me fazia muita confusão, até porque na altura não permitia assim tantas diferenças, a bota vinha montada standard e pronto, era aquela medição, não permitia grandes ajustes, mas eu fazia diferença aquelas coisas. E hoje em dia, acho que os atletas também são muito mais evoluídos a nível cultural, veem muito mais, têm acesso a muito mais informação e percebem um bocadinho mais também o que é que está em jogo. E isso também ajuda a que possam tomar depois as melhores opções. Boa. Vou passar então, olha, isto já se está a alongar um pouquinho e o Márcio também está aqui um bocadinho com mais pressa, então vou fazer aqui uma pergunta ao Márcio e basicamente vou fazer a última pergunta a cada um de vocês. A pergunta para o Márcio é: Márcio, onde é que vês a evolução? Como é que vês a evolução da patinagem de velocidade, mais especificamente para os velocistas em Portugal? Onde é que tu vês os velocistas portugueses daqui a 5 anos? Como já tinham falado mais ou menos acerca do assunto, nós temos um grande atleta em Portugal que acho que é referência de agora e é referência de sempre. Temos um Diogo Marreiros cá em Portugal que é fundista. Pronto. E ele tem resultados excepcionais. É um atleta que está a começar a dar os primeiros passos também na modalidade da patinagem de gelo. E é a grande referência para a maior parte dos atletas mais novos a nível nacional. Por isso, se calhar para os velocistas, eu não estou a ver assim um futuro muito brilhante, mas também tenho visto alguns atletas mais novos a mostrar o seu valor na velocidade, tanto a nível feminino como masculino. A nível feminino, nos últimos anos não temos tido atletas velocistas de exceção, ou melhor, não temos tido
um número tão grande de atletas velocistas femininos como masculinos, mas a nível de iniciados e juvenis já começo a ver algumas atletas muito boas a nível de velocidade, e acho que bem trabalhadas vão ser grandes atletas velocistas se continuarem por essa vertente. A nível masculinos também temos alguns atletas, mas acho que como o meu caso, o velocista natural, porque, digamos assim, eu não escolhi ser velocista, nem foi trabalhado logo de novo para ser velocista, e quando era mais novo, no meu tempo, ainda era aquele atleta que fazia as provas todas de A a Z e tinha que ter boa prestação nas provas de A a Z, até iniciado, cadete mesmo. Cheguei a competir europeus de cadete nas provas de fundo e cheguei mesmo, eu cheguei mesmo em júnior a fazer provas de fundo a nível europeu, por isso acho que as épocas agora são diferentes, pronto, que vamos começar a ver uma especialização talvez um bocadinho mais cedo, porque os treinadores também estão atentos a outras coisas e a outras metodologias que antigamente não existiam. Por isso acho que o futuro dos velocistas, se calhar em termos de número não vai ser o desejado, mas em termos de qualidade e de igualdade de género, haver o mesmo número de velocistas masculinos e femininos, haver uma grande escolha a nível nacional para as seleções e para irem fazer bons resultados a nível europeu e mundial, acho que vejo um futuro brilhante. Acho que temos muita mão de obra, ou seja, temos muito barro para moldar, digamos assim. Acho que temos um número de atletas bom, e acho que também temos uma boa qualidade de atletas a surgir neste momento. Ok, boa. Tu estavas a falar de uma coisa que eu achei super interessante e só por aí eu já vejo bastante evolução nos últimos anos, que é, eu cheguei a fazer parte das equipas da seleção portuguesa durante alguns anos e eu nunca fui bom com velocidade, ponto. Tirando a indoor, porque eu gostava de dar uns encontrões e o indoor facilitava-me um bocado, mas sempre fui melhor em provas de fundo, não porque tivesse uma técnica boa, mas se calhar porque o que o Miguel falou ainda há pouco, que era, não tinha uma boa técnica, mas tinha alguma força, pronto, e cheguei a fazer algumas provas de 300 metros pela seleção que hoje em dia seria completamente impensável. Agora, a mesma pergunta que te fiz a ti vai para o Miguel, que é, como é que o Miguel vê daqui a 5 anos a patinagem para os fundistas, a patinagem de velocidade para os fundistas portugueses? Vamos ter um campeão do mundo, vamos ter múltiplos campeões do mundo, o que é que vai acontecer? O que é que tu prevês? Prevejo um futuro positivo para a modalidade a nível de Portugal. Temos, claro, como o Márcio diz, o exemplo do Diogo Marreiros e todos nós sonhamos e trabalhamos, no meu caso, como trabalho com ele, que ele alcance o seu objetivo, que é um objetivo tanto dele como todas as pessoas que vivem no mundo da patinagem, e acredito que ele vai alcançar o objetivo, vai ser ele, e esperemos que muitos mais atletas. Temos o exemplo do Marco Lira, um jovem que está com grandes capacidades e também irá ter um grande futuro, mas temos muitos mais atletas que podem não aparecer agora, podem não ser grandes atletas neste momento, mas isso não quer dizer nada, que pode surgir aí uma estrelinha de um momento para o outro, e acho que isso é o exemplo de vários atletas. Existem muitos atletas assim em todo o mundo. Eu próprio também senti isso. Não era atleta, não era nada de especial, e com todo o trabalho que se vai desenvolvendo, tanto dos treinadores, do apoio, esperemos cada vez mais da parte da federação a todos nós, vamos conseguir alcançar resultados de excelência, e é isso que nós todos esperamos. Boa, tu referiste a algo super interessante, que é uma forma excelente para os treinadores acabarem esta conferência, que é, falaste do trabalho de equipas,
E não, é um trabalho que sim, se pode ver na velocidade, se calhar não tanto como numa prova de fundo. Ou seja, nos 100 metros o trabalho de equipa basicamente é inexistente, tal como no contrameta, como o Márcio nos disse, mas se calhar nos 500 metros já acontece bastantes vezes um trabalho de equipa. Se tiver 2 atletas numa fase final de campeonato do mundo, 2 atletas da mesma equipa a fazer a final, poderá fazer toda a diferença. Na resistência, no fundo fará muito mais diferença. Qual é que é a visão aqui dos nossos treinadores? Vou começar então pelo Gonçalo. Como é que o Gonçalo vê, para terminar, a evolução tanto da velocidade como do fundo e a influência que as mesmas equipas possam vir a ter nos nossos resultados, mais positivos ou menos? Bem, em primeiro lugar eu tenho que me mexer pouco, porque pelos vistos o meu microfone registra tudo aquilo que se passa aqui à minha volta. Portanto, eu vou tentar mexer um bocadinho. Respondendo à tua pergunta, eu vejo com muito, muito bons olhos o futuro da patinagem de velocidade, tanto na velocidade como no fundo. Penso que a primeira razão para eu acreditar tanto na nossa evolução é a forma como o trabalho de alguns está agora a fazer efeito. O trabalho que o professor Paulo tanto acreditou e que nos fez, pelo menos a mim e a uma grande quantidade de treinadores em Portugal, ver que o caminho, cada um adaptado à sua realidade, era aquele, e nós estamos a construí-lo. Numa primeira fase, na formação, acho que essa é a nossa primeira grande batalha, e a nossa primeira grande vitória está na formação, na forma como nós formamos os nossos miúdos, naquilo que nós lhes queremos dar para que, quando eles chegarem à altura da competição, nós podemos fazer o melhor com eles que conseguirmos, e isso está a mudar e isso está a dar os seus frutos. Não vemos só esporadicamente um atleta ou uma equipa portuguesa agora a ganhar medalhas, vemos uma evolução positiva no sentido de que os nossos atletas estão a acompanhar, coisa que há alguns anos atrás era impossível, nós acompanharmos a evolução da modalidade internacionalmente, e agora nós vemos que é isso. E eu julgo que a nossa primeira grande vitória foi na intervenção que tivemos com os nossos atletas de formação, naquilo que lhes demos, que procurámos dar-lhes, para que a sua evolução e a sua progressão como patinador sejam o mais natural e o mais eficientes possíveis. E aí está a nossa primeira grande vitória, e julgo que isso já está a apresentar alguns frutos. E daqui para a frente só tem a melhorar nesse aspecto. Segundo, julgo que a interação ou o apoio dado por parte dos dirigentes ou dos agentes desportivos na modalidade em Portugal, e falo de todos, desde o atleta, clube, federação, julgo que está mais... está melhor. Ponto. Está melhor. E isso também se traduz na evolução que nós já estamos a sentir. E para finalizar, é como uma bola de neve. Todo este sucesso que está a surgir vai certamente influenciar as gerações futuras e vai fazer com que possamos continuar a crescer agora num ritmo mais acelerado. Boa, muitíssimo obrigado e esperemos que assim seja. Vamos lá então, Francisco. O que é que vai acontecer com os velocistas e os fundistas portugueses, para terminar? Previsões da parte do lado de um treinador? Bem, nós temos uma questão que é uma questão de fundo, que tem a ver com a idade em que este trabalho de especialização se começa a fazer. Nós já referimos no início que o último ano de juvenil, o primeiro ano de júnior, por aí fora, serão os anos em que nós começamos esta especialização mais a fundo. Acontece que isto coincide, a maior parte das vezes, com
a fase onde os atletas abandonam a modalidade. E isto tem-nos criado muitos constrangimentos ao longo do tempo. Quando nós pensamos que estamos a potenciar, a criar as bases para depois começarmos o caminho da especialização e com isso, com essa especialização, continuar a evoluir em termos de resultados, as voltas da vida tiram-nos um bocado o tapete e as apostas que nós estamos a fazer durante algum tempo acabam por, algumas das vezes, não conseguirem ser bem-sucedidas ao longo do tempo. O caso do Márcio, do Ricardo Esteves, do Diogo, mesmo do Miguel, sendo um pouco mais novo, são, se calhar, exceções de gente que conseguiu ir conciliando a sua modalidade, o gosto pela sua modalidade, com a sua vida académica e profissional. Isto, tal como o Márcio pode explicar, é muito complexo depois nós conseguimos fazer um grande trabalho de especialização com todas estas contingências. O que não quer dizer que eu não esteja esperançoso, porque sou. Há todo um conjunto de situações também que leva a que as pessoas queiram, se calhar os novos atletas, as novas gerações, queiram investir, queiram pensar na patinagem para além do resto da sua vida e que se queiram manter mais algum tempo ligados à modalidade. Isto dá-me algum sinal de que nós poderemos ter alguma esperança, até porque realmente, como o Gonçalo falou, todo o enquadramento que tem sido feito ao nível dos clubes, dos treinadores, da própria federação, as coisas têm evoluído. Se calhar não na velocidade que nós desejaríamos, mas na verdade é que tem havido, evidentemente, alguma evolução no sentido positivo da coisa. E nesse sentido eu tenho esperança realmente que as coisas não sejam como no meu tempo, há 35 anos, que também na seleção a gente fazia tudo. Provavelmente havia um jeitinho maior para a velocidade e tínhamos melhores resultados na prova de velocidade, mas não deixávamos de ter que correr as provas de fundo, e era um bocado o que acontecia na altura, e de resto, felizmente as coisas vêm-se esbatendo um pouco e a maior capacidade de potência, a maior rendimento dos atletas tem sido puxado para as áreas em que realmente isso acontece. Tenho esperança que realmente nós consigamos fazer em Portugal uma boa escola de velocistas e de fundistas. Ultimamente temos tido mais propensão, como é óbvio, já foi aqui referenciado, para as questões do fundo, por todos os motivos e mais alguns, pelas estrelas que temos tido a nível da seleção, mas não nos podemos esquecer que também na estafeta nós temos tido muito sucesso e poderá ser um caminho para os velocistas, para termos bons velocistas a explorar essa questão. Por ser uma prova com uma dinâmica também tática muito grande e ter uma envolvência diferente, os fundistas acabam por emprestar alguma qualidade, pelo menos os fundistas que tenham alguma exclusividade, que tenham alguma capacidade de gerir esta prova com qualidade, também têm conseguido que a estafeta americana tenha tido sucesso nos últimos anos em Portugal. E esta poderá ser uma das variantes em que os velocistas possam também, isto falando um bocadinho ao ouvido dos jovens atletas que querem abraçar a velocidade, também poderá ser uma das áreas em que eles possam apostar. Os 100 é realmente neste momento a prova rainha de idade. Os 200 metros têm sido até nas taças da Europa uma das provas em que se apostou para dar espetáculo, para tentar que a velocidade não desapareça do panorama, e eu acho que isso também é muito importante, porque o facto da velocidade desaparecer iria cortar um bocado a mística da própria modalidade, que até mudou o seu nome em Portugal para fazer essa associação mais ao espetáculo, e mudou-se das corridas em patins para a patinagem de velocidade, para ter uma afinidade muito maior até com o que se passava no gelo, e com essa nuance mais radical da coisa. E para finalizar, realmente eu fico esperançado, temos aí umas boas levas de patinador, têm sido também muito bem trabalhados, falta algum trabalho ainda, com certeza, mas acho que estou esperançoso no futuro positivo. Olha, tocaste numa coisa só mesmo para terminar, uma última pergunta e depois podemos terminar. Diz-me uma coisa, a estafeta americana é uma prova de velocidade ou uma prova de resistência? Vamos lá pôr aqui isto. É um bocado complexo que a gente consiga catalogar esta prova. Para mim é das provas mais espetaculares que a nossa modalidade tem.
é um bocado se calhar por defeito, por sempre ter feito estafetas à americana e termos tido bons resultados nessas estafetas à americana. Mas eu acho que é uma prova onde os velocistas podem sempre dar um toque diferente à coisa. Lá está, o que não invalida que a gente não tenha tido casos de sucesso com fundistas a fazer a estafeta americana, mas eu se calhar inclinava um bocadinho mais para o âmbito da velocidade. Então agora vou fazer, isto é assim, só vos vou pedir para responderem com uma palavra apenas. Márcio, americana, velocidade ou fundo? Velocistas ou fundistas? Misto. Ok. Miguel, fundistas ou velocistas? Concordo com o Márcio, é misto. Ok, vamos lá ao Gonçalo então. Eu, apesar de concordar, prefiro velocista. Apesar de concordar com eles os dois, prefiro velocista. Ok, então é assim, olha, para quem estiver a ver isto, estamos a terminar. Para quem estiver a ver isto, independentemente da plataforma que estiverem a ver, deixem-nos um comentário em baixo, digam-nos o que é que acham. Se estiverem a ouvir o podcast, mandem uma mensagem a um destes atletas se tiver o contacto deles, ou vão à rede social de um deles, vão à rede social da FPP. Deixem-nos um comentário, digam o que é que vocês acham. Isto é importante também para o crescimento da modalidade. Estas conferências, esta foi a terceira, vão haver mais com certeza, mas estas conferências e vocês partilharem estas conferências com mais pessoas vão estar a partilhar mais conhecimento sobre esta modalidade e obviamente o objetivo aqui é fazer crescer a modalidade. Portanto, para terminar, muito obrigado aos convidados, muito obrigado a toda a gente que tem estado a ouvir quer esta conferência, quer as outras conferências. E assim, esperamos que tenham gostado desta também. Seja qual for a plataforma em que tiverem a ver isto, não se esqueçam de subscrever a plataforma para que saibam o que é que vem já a seguir. E é assim, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.